Tem gente, boa noite. Começando aqui nosso encontro de toda terça-feira. Feliz da vida de estar aqui com vocês, coisa muito boa, né? Hoje a gente vai estar falando sobre o que acontece dentro do cérebro de quem está com psicose, né? A gente já conversou sobre o que era neurose, o que era psicose, né, e o que era psicopatia naquela primeira live. E hoje a gente vai tentar entender o que é que acontece dentro do cérebro. Essa live vem em decorrência de as pessoas que cuidam do paciente, que tem um sofrimento mental mais grave, do tipo psicótico, terem dificuldade de lidar com isso, porque não é muito fácil da gente entender, né? Então, a ideia é exatamente explicar a respeito disso. E as palavras começam a cair no gosto do leigo, né? E começam a ser usadas de forma não adequada, digamos assim, e trazem dificuldade para a gente explicar o que é que está acontecendo. Então é comum as pessoas dizerem assim: ah, mas ela tem uma neurose, ou então é uma psicose que ela tem por conta disso. E aí, quando a gente vai falar para a pessoa, olha, isso é uma psicose, ela acha que é uma coisa natural, digamos assim, né? Psicose é um quadro sério, é um quadro importante e merece cuidado e merece entendimento. Então, eu gostaria, hoje eu estou sozinha, gente, não tem ninguém dividindo comigo a tela, né? Quem quiser emitir sua opinião, por favor, digite aí que eu estou vendo tudo, vou ler para comentar. E as dúvidas também, né? O que vocês tiverem de dúvidas, podem perguntar. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que muitas vezes as pessoas chamam de surto psicótico, né? Ou desenvolver uma psicose, coisas que são apenas crise, tá? A psicose, o quadro psicótico, ele não é uma doença em si, ele é um sintoma de um sofrimento emocional, psíquico intenso, né? O cérebro de quem está com psicose, ele está muito agitado, ele está muito inflamado, digamos assim, né? A gente vai fazer aqui essa abordagem sobre três olhares, né? Eu sou uma pessoa só, mas hoje eu vou me dividir em três, né? Vou fazer essa mágica aqui para vocês. Então, nesse momento, agora, quem vai falar é Kátia Leone, médica. Então, do ponto de vista médico, o cérebro psicótico ele está encharcado de neurotransmissores, está produzindo neurotransmissores em excesso, descontroladamente. Então a gente gosta muito daquela metáfora do rádio, porque é como se o rádio estivesse captando uma estação que ninguém está ouvindo, né? Não, não é uma estação aqui de Salvador, não é uma estação local, é uma estação de outro lugar que ninguém nem sabe, talvez de outro planeta. Então, se o cérebro do paciente psicótico está exagerando tudo, qualquer coisinha pequena transforma numa coisa grande, é natural que uma pessoa olhou para ele, ele já cismou e a pessoa está pensando a respeito dele, né?
fez algum comentário e de repente ele se encaixou naquele comentário, a pessoa está falando dele. Então a gente precisa ter isso claro. E o cuidador precisa entender isso muito bem, porque na verdade muitas vezes dá a impressão de que a pessoa cismou com ele. É comum acontecer isso. Então, a gente vê isso, né? O cérebro encharcado com neurotransmissores. E ele exagerado nos estímulos, né? Então, qualquer sonzinho ele ouve muito alto incomoda, qualquer luminosidade incomoda, a palavra que a pessoa está falando parece que está se referindo a ele fica cismado com tudo, tem medo de tudo, e é muito medo, gente. Dentro do cérebro do paciente com psicose tem muito medo. É uma pessoa que vive assustada, com medo o tempo todo. Então, ele vai ser uma pessoa reativa. Ele vai ser aquela pessoa que sempre tem uma resposta ríspida, na ponta da língua. E aí a gente diz assim, cismou comigo. Não é que cismou comigo. Ele cismou com tudo. Né? Então, esse é o olhar da medicina. Tá? E agora a gente vai mudar esse olhar. A gente vai trazer o olhar da terapia cognitivo-comportamental, que eu também tenho essa formação, que eu sempre trago para as minhas consultas, além da médica, a terapeuta cognitivo-comportamental. Tá? Então a gente vai fazer isso. Eu vou tirar o óculos da médica e vou colocar o óculos da terapeuta cognitivo-comportamental. Tá? Então veja só. Agora, o que é que eu vou olhar? Vou olhar para dentro do paciente. Eu já olhei o cérebro, mas o paciente não é só o cérebro. Então agora eu vou olhar para dentro. Os sentimentos e os pensamentos que vêm na cabeça dessa pessoa. Se eu estou o tempo inteiro assustada, com medo, eu vou me defender. E um dos mecanismos de defesa que eu tenho é evitar. Então, repare que o paciente que tem um quadro psicótico, ele começa a ficar isolado, ele não quer mais ver as pessoas, ele evita contato, ele evita sair e ele também não quer ninguém. E muitas vezes ele fica no quarto dele, fecha o quarto todo, fica tudo escuro, porque lá ele se sente seguro. Vocês já viram isso em algum lugar? Aquela pessoa que fica presa no quarto o tempo todo, que não quer sair para nada? Então, isso é indicativo de psicose. Essas coisas a gente precisa, na condição de cuidador, ou se eu tenho uma pessoa querida, eu começo a perceber que ela está tendo esses comportamentos, ó, liga a antena, tá? Isso é indicativo de um quadro psicótico. Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Porque eu vou dizer para ela que as pessoas estão perseguindo ela mesmo? Eu vou dizer para ela que tem alguém querendo fazer mal, que existe um complô contra ela? A família é extremamente importante, os amigos, a rede de apoio nesse momento. Mas o que é que eu tenho que fazer? Eu vou validar o sentimento, mas eu não vou validar o delírio, ou seja, a pessoa está com medo. Então eu vou dizer para ela: olha, eu sei que você está muito assustado com essa situação. Eu sei que você está com medo, mas o que é que eu posso fazer para você? Eu estou aqui lhe ajudando. Eu estou aqui para lhe ajudar. Eu não vou dizer a ela:
Não, você está certo, estou lhe perseguindo. Não, não vou fazer isso, porque eu quero tirar a pessoa do delírio, mas eu vou dar o meu apoio para que ela se sinta confortável. Coisa que eu não devo fazer de jeito nenhum, dizer para a pessoa que não existe nada disso, que é coisa da cabeça dela. Porque aí eu estou dizendo que ela está mentindo, ou ela está enganada, não estou validando o que ela está sentindo. E aí ela não vai ficar querer meu apoio. Como é que eu vou ajudar uma pessoa que não quer meu apoio? Então, isso é muito importante. É a gente entender o que a pessoa está sentindo, sentindo. Não estou julgando se é verdade ou se é mentira. Estou pensando no que ela está sentindo, na insegurança, no medo, na vontade de ficar sozinho. Isso é que eu vou validar esse sentimento, mas vou ajudá-la dando o meu apoio. E qual é o terceiro olhar que a gente pode ter para essa pessoa? É um olhar que não vai enxergar nem apenas o cérebro, nem apenas o interno. Agora, o olhar vai ser o olhar da terapia transpessoal, aquela terapia que fala para a alma, aquela terapia que entende que você está além do seu físico. E isso não quer dizer que você é espírito, que você é alma, nada disso. Isso quer dizer que você, na verdade, tem alguma coisa que lhe faz conexão com o sagrado, com o que você acredita do futuro, com o que você acredita é, de ser essência. Essência não é apenas espírito. Essência é o que você tem de mais íntimo seu. Aquilo que você diz assim, eu sou assim. Essa é Kátia. Kátia é uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de explicar, que gosta de ensinar. Essa é a minha essência. Isso não tem nada a ver com é, a minha biologia, a minha genética, não. Isso tem a ver com o meu íntimo, aquela coisa mais minha. A transpessoal faz isso. Eu tive a bênção, a sorte de usar os três recursos. Eu fiz o curso de medicina, eu fiz o curso de TCC e eu fiz o curso de transpessoal. Então, eu jogo isso tudo na minha consulta. O paciente que vai passar por mim vai ter que aguentar essas três abordagens. Mas eu acho que, de uma certa forma, enriquece. E a gente agora está se preocupando também com esse olhar. E esse olhar é muito da transpessoal, né? Esse paciente, ele precisa de uma rede de apoio esclarecida. Tão comum as pessoas acharem, isso aí vai passar, é um surto, passa, acabou o surto, passa. Gente, surto é uma coisa extremamente delicada. A pessoa fica fora da realidade. Ele começa a enxergar uma realidade que não existe. E se a gente perder tempo, ou se por acaso o surto se repetir com muita frequência, vai criar conexões cerebrais que a gente não vai conseguir resolver. É por isso que a gente vê algumas pessoas que ficam surtadas a vida toda, que andam pela rua, né? Então, não é isso que a gente quer, né? Mas eu não posso também dizer assim, vou fazer uma mágica e vai voltar ao normal. Não, tem toda uma necessidade de um conjunto de coisas que precisa acontecer. E nós precisamos demais do apoio dessa rede do paciente.
Então a gente precisa fazer essa conexão, a gente precisa contar com os cuidadores. Alguém de vocês aqui é cuidador de paciente com ansiedade, com depressão ou com sofrimento? Eu vou trocar esse óculos, porque esse óculos para mim é péssimo. Alguém cuida? Se não cuida, fiquem atentos, porque qualquer um de nós está sujeito a isso, né? Eu estou hoje aqui perfeita, no meu juízo perfeito, de repente eu posso ter uma crise, um trauma e entrar numa dissociação e ficar difícil o retorno. Então, o que a gente precisa agora, o que a gente precisa de verdade entender é exatamente isso. A grande maneira de ajudar é validar o que ele está sentindo, trazer apoio e buscar ajuda, né? Carolina escreveu alguma coisa aqui que eu não entendi. Enfim, é, entendam isso. Nós, o nosso núcleo Som Maior, traz esse trabalho, né, de associação das abordagens e também traz os outros trabalhos dos outros profissionais, seja a arte-terapia, seja o teatro, seja os movimentos de relaxamento, de respiração, tudo isso para a gente favorecer, voltar, sair dessa crise. Os pacientes ansiosos normalmente falam muito isso. Eu tive um surto, não é surto, aquilo é uma crise de ansiedade. Teve um pico de ansiedade, ficou tremendo, ficou. Isso não é surto. Surto tem a ver com realidade. Fiquei fora da realidade. Aí a gente pode dizer que entrou num surto. Ou numa dissociação, às vezes, que é um pezinho lá, certo? Então, era isso o assunto que a gente teria para conversar com vocês hoje. Importante demais, certo? Perceber as nuances de quando o paciente está entrando em crise. No dia 12 de setembro, a gente vai estar fazendo um encontro ao vivo aqui em Salvador. Para quem quiser participar, entre em contato com a gente para fazer a inscrição direitinho, onde a gente vai vivenciar todos esses movimentos que a gente faz. A gente vai estar com a nutricionista, a gente vai estar com a fisioterapeuta, a gente vai estar comigo, a gente vai estar com a arte-terapeuta, para a gente mostrar como isso é importante na nossa saúde mental, para evitar que a gente entre em crise, mas também para tirar a gente da crise. Então, vai ser bem bacana, porque vai ter pouca falação, mas vai ter muito movimento, vai ter muita exploração, muita atividade. Sintam-se todas convidadas, todos convidados, e venham participar conosco, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato com a gente. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira.